suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Frio e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não valesse o Glória a Deus, aleluia, bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa todo sábado aqui na TV Shalom. Estamos ao vivo aqui pelas páginas da TV Shalom, né? Pela minha página pessoal também. Meu nome, Pastor Saulo Nunes. Estamos aqui hoje para abençoar sua casa, sua vida e sua família através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O propósito do nosso programa é mostrar a você a praticidade do Evangelho. Nós ouvimos muitas mensagens, nós vamos na igreja, mas o Evangelho, ele só vai fazer sentido na minha vida e na sua vida se nós praticarmos. E hoje o nosso programa é muito especial. Todo sábado é um dia especial e hoje não vai ser diferente, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto na qual agora vai entrar na moda, por ser final de ano, né? O pessoal já fica meio com o coração sensível e aberto, né? Na verdade. Mas nós precisamos compreender o que é esse ato, né? Hoje nós vamos falar sobre doação, né? E vamos falar sobre o que é doar, por que eu tenho que doar. E doar, irmãos, faz parte da economia do reino de Deus, né? A economia do reino de Deus é diferente da economia aqui da terra. Daqui da terra, quanto mais você tem, mais, entre aspas, você fica rico. No céu, não. A economia do céu é quanto mais você doa, quanto mais você compartilha, aí que você fica próspero. A prosperidade vem através do dar e não no receber. Olha só. Fique conosco. E também estaremos continuando a nossa série aqui, né? Nossa série de parábolas, né? E hoje nós vamos falar, no sentido dessa da doação, nós vamos falar sobre uma parábola, né? Chamada a parábola do bom samaritano, né? Então, é uma bênção, irmãos. Deus tem muitas coisas para fazer no nosso meio. Amém? Quero fazer aqui a apresentação dos nossos irmãos, né? Que vão nos ajudar aqui a fazer esse programa com muito amor e carinho. É ele que gentilmente, né? E gentilmente ele se dispôs
né, a participar conosco e divulgar o seu projeto, o seu instituto. Ele é o fundador do Instituto Quero Doar. Ele é o nosso irmão em Cristo, né, congrega na Igreja Cristã Evangélica e tem um projeto muito bonito, um projeto na qual ele é o fundador e na qual ele vai explicar um pouco também a história da vida dele, a história desse projeto, quais são os resultados que ele tem alcançado para o reino de Deus. Ou seja, e ele está te convidando, a mim e a você, a fazer parte dessa rede da solidariedade, dessa rede de doação. O nome dele é Alípio Vilar. Bom dia, irmão Alípio, tudo bem? Bom dia, pastor, graça e paz, meu querido. Obrigado por estar abrindo as portas aqui para mim, para minha esposa. Sim. E tudo que nós fazemos. O motivo principal é a glória de Deus, né? A glória então, de Deus. nós estamos aqui para servi-lo. Logo de cara, eu costumo dizer que o projeto ele não existiria por nós mesmos, por força humana. Porque é humanamente impossível uma pessoa simples, sem dinheiro, e conseguir fazer o que nós fazemos, mas não o que nós fazemos, mas o que Deus faz através de nós. Sim. Não é? Tem um projeto com alcance de mais de 200 crianças, 8 professores voluntários, são 3 anos abençoando a vida das pessoas, então é um privilégio para nós. Amém, glória a Deus. Bom. E acompanhando o nosso irmão Alípio, a sua esposa, que também faz parte desse projeto, é o seu braço direito. Opa, vice-presidente, Dona braço direito, Salésia. esquerda, Opa, exatamente. A esposa é tudo isso, né? Com certeza. Esposa é a irmã Salésia. Isso. Bom dia, irmã Salésia, tudo bem? Bom dia, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Que bom que você está aqui junto com a gente também. Obrigada. Amém. E aqui, chegando agora, né, meio da correria aí, né? Nosso escudeiro, irmão Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Saulinho. Bom dia a todos aqui. Bom dia aos nossos ouvintes. E é isso aí, vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus. Então, Alípio, conta um pouco da sua história, de onde que você veio. Você é daqui de São José, e como que começou esse projeto? O que foi Você estava na igreja e de repente você fez. Como que foi a história desse instituto aí? Como? Legal, pastor, é muito bom, né? A gente começar do início, né? Falando, né? Originalmente, eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Quipapá, em Pernambuco. Pernambuco. Ei, Pernambuco. Então, o pessoal aí que vai nos acompanhar, né? É uma cidadezinha pequenininha, ali, como se fosse, imagina o Triângulo Mineiro, né? O Triângulo Pernambucano. Então, você tem Recife, Garanhuns e Caruaru, que são as cidades mais conhecidas, e ali no meio tem uma cidadezinha pequenininha, chamada Quipapá. Eu vim com os meus pais, morei 3 anos em Santos e chegamos em São José dos Campos em 83. 83. Há 20 anos atrás, Deus me levou para o Evangelho, eu me converti. Eu era professor de crisma da Igreja Católica, né? Então eu dava aula de crisma, era envolvido com a igreja. Mas Deus decidiu me levar, né, para o Evangelho de Jesus Cristo. E nós viemos, eu e minha família, né? Estamos servindo na mesma igreja, a Igreja Cristã Evangélica, ali no Monte Castelo, há 20 anos. E durante um bom tempo, nós trabalhamos com o Ministério de Casais. Então, nós tomamos conta do Ministério de Casais. Depois eu me envolvi com jovens, né? Então eu fui líder de um projeto que existe, chama FEMOS, que é a Federação do Jovem Cristão Evangélico. Então a gente tomava conta dos jovens. E aí eu pensei no meu coração, nós tínhamos uma escola dominical muito boa, nós atendíamos muito bem as crianças e os jovens, mas ficava uma janela, né, dos adolescentes. E a gente sempre fica, né? Porque o adolescente, né, Salésio? O adolescente é assim, se você coloca ele, né, Joel? O Joel é professor de adolescente lá também. Então sabe bem do que eu estou falando. Se a gente coloca o adolescente nas crianças, fica meio feio. Porque a altura, né? Exatamente. Não é mais a mesma pedagogia, a mesma linguagem, tá. Então vamos colocar nos jovens, também já não é a mesma coisa, né? Porque os jovens estão se preparando para um futuro profissional, estão preparando casar. A linguagem é outra. É outra. Então, assim, precisou a igreja e os pastores despertar para essa área, né, dos adolescentes. Exatamente. Né? E aí nós, então, criamos, Deus nos abençoou, nós fundamos um ministério para adolescentes. Ai, que bênção. Chama FACE, né?
Federação do Adolescente Cristão Evangélico, onde eles têm, ano passado nós fizemos um retiro com mais de 200 adolescentes. Olha! Só voltado para adolescentes, né? Então tem a banda de adolescentes, é um trabalho Tudo é de adolescentes. voltado para o serviço, para essa galerinha ter a linguagem deles, se envolverem e como eles se envolvem. E aí esse trabalho continuou com outras pessoas, né? Com outros diretores fazendo esse projeto. E aí Deus colocou no meu coração, falou: Alípio, isso aí já está feito, agora vamos partir para a próxima. Isso já está caminhando, não é? Então Deus me colocou no coração o desejo de abrir as portas das igrejas para a comunidade local. Porque eu sempre entendi, pastor, por exemplo, a minha igreja é na Avenida Brasil. A estrutura do templo em si vale milhões, um lugar caro. Para a gente abrir só de domingo, eu achava que aquilo ali era um desperdício de recursos. Sim. Você entendeu, né? Então, tirando a pandemia, né, que é um caso à parte, né? Mas a nossa igreja, ela é aberta de segunda a segunda, entendeu? Para a sociedade. Então, nós temos bazar aos dias de sábado, que as pessoas podem ir lá e comprar uma roupa com preço mais acessível. Nós abrimos para a escola, que fica perto da nossa igreja, fazer o nono ano estava se formando e fazer a formatura deles na nossa igreja. Olha só. Então, literalmente, nós abrimos a igreja para a sociedade, né? Para o bairro ali, Para o né? bairro, né? Então, Monte Castelo. Sim. E nós temos aulas de taekwondo normal, né? Considerar o ano passado, né? Então, era segundas e quartas taekwondo, terças e quintas judô, aí na sexta tinha inglês, e assim vai. Então, eram atividades abertas para a igreja, para a comunidade o tempo inteiro, que é uma maneira de você levar o evangelho independente do credo, independente Da placa. da placa de condição social, de igreja. Então, lá nós recebemos evangélicos de outras denominações, recebemos católicos, espíritas, tem de tudo um pouco lá, e todos são muito bem-vindos, porque ali é o local deles estarem, né? Sim. E como que foi então? Tá, você estava ali e você teve que se despertar. Não, a nossa igreja precisa se abrir, né, para a sociedade, para o bairro ali, né? E esse projeto, esse processo, ele foi tranquilo? Teve resistência de alguns? Porque tipo assim, é algo diferente, né, Joel? Se abrir a igreja para a comunidade, assim, não, vai entrar todo mundo aqui, como isso, né? Eu imagino que deve ter alguns irmãos mais conservadores que foi contra, teve uns que... Como que foi esse processo todo aí? Olha, pastor, eu costumo dizer assim, que Deus é muito bom, né? A gente aqui não presta. Verdade. Entendeu? Não é? Então, eu tive alguns cuidados. Primeiro, assim, tudo é oração, né? Eu pedi muito a Deus, né? Eu pedi para Deus dar um nome para mim. A minha esposa, ela é pedagoga, ela é professora, trabalhou 6 anos em creche. Então, ela conhece bem a realidade das crianças também, né? Olha só. Nós temos 2 filhos, nós já somos avós, mas nós criamos os nossos filhos com muita disciplina, com muito amor, mas com limites, com cuidado, né? E eu costumo dizer, pastor, que eu não tenho problema com as crianças. Meu problema são os pais, né? Não é? Quem perdeu a mão, quem perdeu o limite, são os pais, né? Sim. Então lá a gente tenta resgatar o lúdico, as brincadeiras, jogar peão. Eu gosto de jogar peão, gosto de brincar, trazer de volta isso, coisas que se perderam, não é? Sim. E aí, a tua pergunta é bem interessante, por que Deus colocou isso no meu coração? Pastor, aos 15 anos, na flor da adolescência, né, ali, eu não tinha dinheiro. Então um dia eu acordei e a gente não tinha em casa como comprar pão, literal, não tinha. E aí eu peguei um carrinho velho de feira da minha mãe, saí, peguei uns ferros velhos, vendi e trouxe dinheiro para dentro da minha casa, que a gente morava de favor na casa do meu irmão, no fundo da casa do meu irmão. Olha só. E aquilo ali eu comecei durante um tempo a fazer isso. Isso nos anos de 85, para você ter ideia, né? Não era nem nascido aqui, né? E Deus foi tão generoso comigo, Deus me abençoou tanto na minha vida, que quando Deus me deu o projeto, o nome do projeto, o versículo que veio ao meu coração foi Salmo 116, 12. O que darei eu ao Senhor, em troca de todos os benefícios para comigo. Então Deus me abençoou tanto, que o projeto em si, lógico que a gente atende a comunidade, atende as crianças, atende adolescentes, mas foi por Ele. Por ele. Foi por gratidão a Ele pelo que Ele fez na minha vida. Esse foi o motivo principal, você entendeu? De colocar
não é assistencialismo, né? Não é ideia de... Não, nossa, Deus foi muito generoso comigo, me deu uma esposa boa. Nós somos casados há 28 anos, com o namoro são 30, né? Olha só. Então, né, e ela, eu falo assim, olha, uma menina bonita, ela deu sorte de casar comigo, né, pastor? Então, né, são 28 anos casados com a mesma esposa. Eu falo pro pessoal, isso já é difícil, porque tem gente que casa tanto por aí, né? Então Deus foi generoso, né, comigo, Ele me deu tudo de bom. Então o que eu poderia fazer? Sim. Para ser grato a Ele. Então Ele me falou, olha, cuida, Pedro, né? Pedro, você me ama? Sim. Cuida das minhas ovelhas, pastoreie minhas ovelhas. Foi mais ou menos isso que Deus fez comigo. Foi. Alípio, você quer ser grato? Você quer... Cuida das minhas crianças. Olha só, você entendeu? das ovelhinhas. Entendeu? Cuida das minhas ovelhinhas, não é? E esse salmo, ele marcou tanto a minha história. E aí, o segundo versículo que fez eu entender como esse projeto ia ser consolidado é Atos 2:47. Né? Como viviam os convertidos no Antigo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento lá, né, dizia que eles viviam louvando a Deus, então, em primeiro lugar, era gratidão a Deus, louvando a Deus, mas contando com a simpatia de todo o povo. Então as igrejas, né, muitas vezes estão fechadas e acaba tendo problema com os vizinhos em vez de abençoar a vida dos vizinhos, né? Então eles viviam contando com a simpatia. Vizinho, exatamente. né? E ao contrário, né, pastor? Se tem um grupo que não pode ter problema com o vizinho, somos nós evangélicos. É inconcebível para nós termos problemas com vizinhos. Pois é. Né? Então a igreja contava com a simpatia de todo o povo, quer dizer, dos vizinhos ali. E aí o resultado acontecia. Enquanto isso, acrescentava-nos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só. Que é o resultado prático, não é? Então é um privilégio em si, né? Deus nos confiar esse trabalho que é dele e para ele. Sim. Mas resistência teve? De certa forma, algumas sim, né? Eu me lembro porque que uma você vez... está abrindo a porta da sua casa, porque a igreja é a nossa casa. Você está abrindo a porta da sua casa para todo mundo. Aí vem gente que a gente não sabe qual que é a índole, essas coisas. Então, foi difícil esse processo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que isso que eu falei para você, que Deus é bom, porque até nisso Ele foi muito generoso. Porque a nossa igreja é uma igreja de linhagem tradicional, tal, e eu conseguia, mas Deus nos deu a graça de aprovar em assembleia a utilização do espaço. Entendi. Entendeu? Então a igreja. Teve um processo. Exatamente. Então a gente fez tudo direitinho, entendeu? Com muito cuidado, muito zelo, abrindo as portas, literalmente. Então a igreja, ela apoia isso. Ai, que bem. Você entendeu? Porque ela também, ela se sente corpo, ela quer participar, quer abençoar, né? Então eu sou muito grato, inclusive, à minha liderança. Fica a minha gratidão aí dos meus companheiros de ministério. Amém. Que abraçaram a causa também, né? Então eu poderia dizer assim, entre resistência e apoio nem se compara. O apoio foi muito, bem maior. Muito maior, graças a Deus. E a gente serve com muito prazer e recebe com muito carinho todos que lá vão. Amém. E Marcelésia, assim, como que é você participar desse projeto, assim, na sua visão, assim? Porque você já vem de um trabalho de escola, de creche, né? E na creche, eu tenho algumas irmãs lá na igreja que trabalham na escola. É um ambiente, assim, na qual você tem contato com as crianças. E, certa feita, a professora da minha filha chegou em mim e falou uma coisa que ela chegou em mim e falou: Saulo, pelo comportamento da criança na sala de aula, a gente já sabe como que é dentro de casa, né? Como que você, por exemplo, lógico que você caiu de cabeça nesse projeto, né? Não, vou contigo. Essa foi uma das suas motivações, de você querer mudar essa realidade que muitas vezes a gente enxerga numa sala de aula? Foi isso? Como que foi você encarar esse projeto junto com a Alípio? Então, lá em casa a gente fala assim, que ele sonha e a gente tenta realizar junto. Sim. Porque sempre parte dele mesmo. E a gente aceitou a Cristo junto, no mesmo tempo. Ele foi primeiro para a igreja, depois logo eu vim. Então nós casamos cedo, né? E tivemos filhos cedos também. E aí nós queríamos dar uma diferença. Daí assim, a gente conversa muito sobre isso, por quê? É o que ele diz. Hoje nós não temos problema com as crianças, nós temos problemas com os pais das crianças, né? E aí a gente veio para a igreja,
eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil da igreja. E trabalhar com filho de crente não é fácil. Não é fácil. Porque, assim, a gente tenta, né, corrigir e os pais tentam passar a mão na cabeça. Sim. E muitos até falavam assim, mas eu sou filho de pastor. Olha só. Então, assim, era difícil para a gente. E a gente sempre conversou muito sobre isso. E quando eu resolvi fazer um ministério, que foi a pedagogia, porque eu vejo isso como um ministério e não como uma função, Sim. né? Porque a gente vê muita necessidade da criança mesmo através da vida do professor. E eles se espelham muito em nós. Então, assim, a gente começou a trabalhar junto. E aí eu comecei a mostrar para ele as coisas que eu vivenciava dentro da creche, que é a do Eden Lar. Trabalhei 6 anos na creche em Eden Lar, que fica na Vila Maria. Então, eu chegava em casa e falava para ele, amor, hoje a criança, ela está fazendo o que o pai dela faz em casa. É. Né? Copiando, nem sei se eu né? posso falar aqui coisas que aconteciam lá, Pode, porque era uma realidade assim muito triste. É triste Eu demais. tinha aluno que eles moram na Vila Guarani. Então ali a gente já sabe como é o bairro mais ou menos, né? Então a criança chegava e falava assim, tia, em casa tem uma gaveta que eu não posso mexer. Isso era criança de 4, 5 anos. E a gente ficava horrorizado, falava assim, como que não pode mexer dentro da gaveta? Tia, tem uma coisa lá branca que se eu pegar eu posso morrer. E a gente ficava pensando, gente, o que é essa coisa branca? Muita inocência. E aí a gente via eles fazendo algumas coisas no parquinho, que a gente falava assim, gente, não é a realidade de uma criança. Então a gente ia conversar com ela, a gente ia analisar o que estava acontecendo, e eu falava para ele, amor, essa criança ela é o futuro. E hoje a gente precisa cuidar delas. A gente precisa ver o que está acontecendo com elas. E aí elas vinham, na semana a gente tratava de um jeito. No final de semana elas voltavam totalmente diferente, porque era uma realidade diferente. E aí eles iam trabalhando, a gente trabalhava com eles dentro da escola, só que os pais deixavam se perder fora. E eu falava para ele, amor, tem uma criança lá que ela vai para o parque de areia, e no parque de areia ela faz um cigarrinho de folha com areia, e aí ela trazia os amigos para perto e falava, e aí, mano, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai mostrar para as próprias crianças. Meu Deus. E eu falava para ele, a gente precisa tentar mudar essa realidade. E aí foi onde ele teve a ideia mesmo de abrir a igreja, porque fica próximo dali. Sim. Tem um professor de taekwondo também que a gente trabalha junto, e ele conhece muito, então. Entendi. Então, para a gente, foi esse acordo que a gente tentou ter. Entendi. Nossa, que coisa, né? Que coisa. Nós vemos essas realidades acontecendo em nossa volta, e é interessante. O pessoal diz assim, o Brasil está passando por um grande avivamento. A gente geralmente ouve isso aí. Mas é um avivamento totalmente esquisito. Porque todos os avivamentos da história sempre trouxeram transformações sociais. Verdade. Um dos resultados do avivamento é que todas essas coisas, né, do índice de drogas, de bebidas, tudo diminui. Não é o que está acontecendo no nosso país. Verdade. Né? Nosso país, a gente vê os índices aí da segurança pública, né, sempre aumentando, o número de homicídio, o número de drogas, que é tão, né, é tão constante a gente ver, né? Hoje, por exemplo, você está falando de drogas, é difícil você não ver uma família que não tem uma pessoa envolvida com problema de drogas, né? Então, assim, quando a igreja ela abre espaço para a sociedade, para essas pessoas, e tenta resgatar, porque vocês estão lidando com o começo das gerações, que são as crianças, né? Então, quando vocês né, conseguem mudar a realidade dessa criança através do esporte, através da música e através da palavra também, né? Muda de vida, né? Muda de vida, né? E qual, por exemplo, aí começou o projeto, os voluntários foram aparecendo.
Foram aparecendo, nós começamos com um professor de taekwondo, o mestre Edson Ele Silva. começou primeiro? A nossa gratidão a ele, foi o primeiro. Foi o primeiro voluntário. Foi o primeiro voluntário, e aquele cara que acreditou, que veio, né, 30 anos de experiência. Ó. Então, um cara muito disciplinador, um cara que sabe muito fazer eventos. E em São José ele foi funcionário da prefeitura há muito tempo, né? Então dava aula em tudo que é lugar. Então, um cara muito carinhoso e também muito profissional, né? Então ele já veio com a equipe, ele já tinha outros professores que ajudavam, alunos, então já veio uma galerinha que veio com ele. Então nós colocamos faixas e divulgamos nas redes sociais e começou a funcionar, começou a vir os alunos, né? Olha só. E aí nós pensamos, falei, bem, taekwondo, aí Deus nos deu uma professora de inglês, nós colocamos aula de inglês. Olha, vai aparecer lá. Porque aí a ideia, né, do inglês era até mesmo para que a gente também aprendesse, né, e se tornasse, quer ir para fora do país, quer ser missionário, já poderia já estar com inglês, né? Colocamos inglês, colocamos também aula de violão, que foi um grande ganho, né? E é interessante, pastor, porque o próprio nome do instituto, né, Quero Doar, né? Porque nós queremos, a nossa missão, né, como lema, é doar uma vida melhor para as nossas crianças e adolescentes de 4 a 18 anos. Lá, então, você já atende crianças de 4 a 18 exatamente. Esse é o nosso público-alvo. Alvo, tá. Só que acaba vindo alguns adultos também. Por quê? A mãe vai levar o filho para ter aula. Então nós temos mães que fazem taekwondo, porque começou. Que legal! Porque aí ela vai, né, e acaba animando, pra entendeu? Não ficar E vai ficar lá. Que legal! Ela começa a fazer taekwondo. Temos mãe que faz aula de violão. Olha, outras que vieram. Tá lá e ela lá tocando aproveita. violão. Que legal! Elas aproveitam também junto com a gente. É bem legal. Que legal! Aí Deus nos deu também um professor abençoado de canto, né? Inclusive, de canto. Aí nós fizemos um lindo coral. Foi muito bom. Esse coral, hein? Foi legal, hein? Tem aí nas redes sociais nossas, você vai achar aí as matérias, os vídeos, né? Basta procurar Instituto Quero Doar, que você vai achar. Também Deus nos presenteou com um professor de judô, extremamente ético, muito bom. Então nós temos também judô. O que mais que nós temos? Libras. Libras foi uma casa diferente, pastor, porque foi a única aula que nós conseguimos manter durante a pandemia, porque foi online. Então a professora Elaine, a Nani Libras, que é muito conhecida, deu aula na Canção Nova, foi trabalhando na Band. Ela hoje é da igreja da cidade. E ela foi assim, uma pessoa abençoadora, cuidou dos alunos com muito carinho, com aula de Libras virtual. Então foi muito legal. E acho que a cereja do bolo aí foi o pastor Jonatas, que está se formando agora, já está no último ano, e ele e a esposa dele, eles são de Goiás, Anápolis. Sim. E eles estão vindo para São José como obreiros em tempo integral do projeto. Então eles vão vir nos auxiliar na diretoria. Ele é professor de futebol, ele é um ex-jogador profissional. É mesmo? Ai, que legal. E aí Deus nos presenteou com eles. Então eles já estão no processo final, já estão procurando casa para eles. E daqui a pouco o Jonatas vai estar por aí junto com a Priscila, e os 2 filhinhos pequenos, fazendo parte aí, nos ajudando aí nessa caminhada. Essa caminhada. A Priscila também é professora de Libras. E ela é uma palhaça. Então, assim, ela trabalha também com o Ministério Infantil. Então a gente vai ganhar das duas formas, né? Ela como palhaça e como professora de Libras. Ela tem um nome, eu não lembro o nome dela de palhaça. Mas é muito legal também. Legal, né? Você vê que cada um vai entrando, né? Com a sua contribuição. Exatamente. Né? Cada um vai entrando. É interessante porque assim, quando a gente começa um projeto, a gente não tem ideia da dimensão que vai tomar. A gente fica preocupado. Nossa, mas como que vai acontecer? Mas, nossa, aí vai aparecendo as pessoas, né? E aí a gente fica até animado, né? Nossa, apareceu porque... Eu aprendi uma coisa, pastor, que é o seguinte. Quando você tem algo na sua vida, irmãos, isso é para a vida toda, não é só para projetos, não, para a vida toda. Dê o primeiro passo. Por mais que você não tenha a condição de completar o projeto, mas dê o primeiro passo. É a mesma coisa quando o seu carro quebra, ou o seu carro acaba a gasolina. Você fez o cálculo errado lá e acabou a gasolina. Vai adiantar você ficar dentro do carro reclamando? Não, o que você tem que fazer? De jeito nenhum.
sai do carro e empurra o carro. Porque alguém vai olhar você, o seu esforço, né, a sua dedicação. Lógico que vai ter gente que vai te xingar, vai te criticar, né? Vai ter. Mas vai ter um abençoado que vai chegar e vai dizer: nossa, você está empurrando o carro, o Joel está empurrando o carro. Não, vou parar meu carro, vou ajudar ele. De alguma forma vai ajudar. E é assim que acontece, né? A gente, o projeto estava começando. Aí vem o professor de taekwondo. Nossa, eu vou ajudar ele. Interessante. Aí vem um professor de violão. Nossa, eu vou ajudar. A Libras, eu vou ajudar, né? Porque vai chamando a atenção das pessoas, né? Isso graças a Deus e ao esforço de cada um de vocês, né? Que vocês sempre estão empenhando, né? E a pergunta é: como que o Instituto se sustenta? Assim, olha, pastor, isso aí é a pergunta-chave, né? Como a igreja ajuda? Tem alguma ajuda do governo? Não, como é que... funciona assim, nós não temos ainda ajuda do governo, né? São 3 anos de projeto e, graças a Deus, a igreja, ela cede, ela doa o espaço para a gente, que é um espaço muito bom. Então, nós não pagamos aluguel. Se fosse para pagar aluguel, a gente não conseguiria se sustentar. Seria difícil, né? Nós vivemos de pequenas doações. O nosso custo hoje é muito reduzido, né? Por isso até que Deus me deu a graça de escrever o livro, que é uma maneira, daqui a pouco a gente fala, que é uma maneira de ajudar, de arrumar sustento também. Sim, né? Então, quando você compra o livro, você está ajudando o projeto, né? E é assim, pastor, tudo é em volta do que Deus faz por nós, né? Quando nós começamos o projeto, eu era gerente de uma indústria de tintas. Então, eu trabalhava no estado de São Paulo, eu tinha uma equipe com 20 vendedores, eu estava na melhor fase financeira da minha vida, ganhando muito bem, registrado, com todos os benefícios que você pode imaginar, carro, hotel, tudo, né? E eu abri mão disso para investir no projeto. Então, na minha melhor fase, eu fiz um acordo. Você fez essa doação de... Literalmente. Hoje a gente paga um preço, eu sei, e a mulher sabe como que isso pesa, né? Você entendeu? Deixar de ter as regalias que ela gostava. Não é fácil, não, hein? Né? Ficar comendo a comidinha japonesa dela, não dá para comer toda hora, né? Você entendeu? Os passeios, as viagens que nós sempre podemos gostar e curtimos nossa vida, né? Então, nós... Aí você fez acordo com a empresa e... Saí para poder me dedicar, porque é tempo integral. Porque uma coisa é assim, é legal que o pessoal saiba disso. Quando você entra nas redes sociais e você vê a criançada, pastor, tudo com camisetinha bonitinha, aquela aulinha tudo belezinha, é linda, é beleza. Só que eles não entendem o que tem por trás. Sim, que está nos bastidores. Exatamente, que é preocupação com a vida do aluno. Desde uma coisa simples, de uma criança passar mal, e você é responsável por ela, e você tem que socorrer. Não é? Teve um caso do menino no futebol, que numa dividida, ele teve fratura exposta nos 2 dedos. Meu Deus, nos 2? Saiu 2 dedinhos fora. E aí, o menino, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, e ele era cuidado por uma tia, e a gente teve que socorrer, passar um dia para o outro para ir no hospital, dar toda a atenção. Então, isso é uma coisa que acontece, natural, é contato, porque nós trabalhamos com esporte de contato, né? Mas tem um outro lado que é muito mais preocupante, que é a questão moral, ética, que tem por trás. Porque nós somos responsáveis. Hoje, se Deus o livre, uma criança fala que foi abusada por um professor ou que alguém tocou nela, isso é coisa que ninguém imagina, mas é minha preocupação. Então eu tenho que estar lá em tempo integral, olhando tudo. Por quê? Porque isso acabaria com a minha vida, nosso casamento, nosso ministério, com a igreja, tudo que está envolvido, porque ninguém vai falar... água abaixo. Exatamente, né? E aí para você provar, não é? Que... É que no Brasil, essa então cultura, é complicado. O Brasil aqui, a gente tem a cultura da acusação, não é a cultura da inocência. Você foi acusado, por mais que você seja inocente, mas a acusação está ali. Exatamente. Né? Então, o zelo tem que ser... Tem que ser. E assim, né? A atenção tem que ser as crianças e adolescentes, né? São o nosso foco principal ali, né? Como entidade, né? Então a gente tem que cuidar com muito carinho, com muito respeito. Antes, só para você ter ideia, o taekwondo, eles tinham que fazer as aberturas, os exercícios, e há muito tempo atrás o professor ajudava com a mão, colocava. Hoje não se toca mais na criança. Então demora mais um pouco o processo, porque ela tem que a própria gravidade fazer isso. Você entendeu? Então existe todo um cuidado ético, moral por trás, né? Para que a gente não corra nenhum tipo de risco e preserve os alunos,
mas também a instituição. Sim. Entendeu? Então eu sempre falo, é muito lindo quando o pessoal olha, né? Mas não entende o preço que a gente paga. Qual que é o preço? Por isso que eu digo, literalmente nós doamos a vida por uma causa, não é? Pois é. Então tem que ter tempo integral, tem que ficar lá de segunda a sexta, estava dia de sábado, tinha dia que é dia de domingo. Isso é só um braço do projeto, né? Sem Mas contar eu outras falo, coisas, eu falo né? para ele que eu queria ter um pouquinho só da fé que ele tem. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque ele tem uma fé, pastor, que eu não sei, é o Espírito Santo mesmo, porque a gente não tem. Quando ele começou esse projeto do futebol, nós começamos na inocência mesmo. E aí foi a partir desse menino que quebrou os 2 dedinhos que o Espírito Santo mesmo motivou e falou: Alípio, precisa ter sapato para todo mundo. Porque lá eles não tinham nenhum Chuteira. tênis. Eles jogavam descalço, era como se fosse quadra da prefeitura, quadra da pastor. prefeitura. Menino não quer saber, né? E os meninos não queriam Jogou a bola saber, no meio exatamente. lá. Então aí ele levantou, ele foi, correu atrás. Nós tivemos mais doações do que a gente esperava. Olha Tivemos só. muito. E os números tudo certinho das crianças. Ai, que bem. Então chegamos lá, entregamos. Foi muito bom ver o rostinho das crianças, a participação dos irmãos. E tem uma coisa também que ele fala assim: aqui você não fala palavrão. E antes de começar tem uma devocional. E era legal que as crianças já aceitavam isso. Então eles chegavam, eles sentam todo mundo quietinho. Aí eles esperam a oração, depois conversam entre outros, e aí eles vão jogar bola. Sim. Então você vê também a parte do desenvolvimento deles nessa parte Sim. de comunicação. E na parte de escola também vocês fazem? Também. Eles tinham né? que trazer o boletim Tirar escolar para a boas gente. notas, Tem que fazer isso. A ideia, pastor, olha, criança e adolescente é muito fácil em si de lidar com eles, para quem gosta. Para quem gosta. Quem gosta, você entendeu? Porque eles são, na verdade, existe uma carência muito grande de alguém que possa ouvi-los, não é? Que possa dar atenção, que possa falar com a linguagem deles, não é? Porque assim, eu já sou um tiozão, eu estou com 49, faço 50 esse ano. Agora esse mês eu estou fazendo 50, dia 22. Mas como eu sou apaixonado por esse trabalho e por eles, então eu tenho o prazer de brincar com eles, estar junto com eles, poder atender essa galerinha, assim, entendeu? Porque hoje, eu também gosto do celular, eu uso pra caramba também o celular, as redes sociais, mas hoje as crianças eles estão presas, não é? Dentro do celular, dentro do próprio quarto. E uma coisa que me chamou a atenção, e aí serve de alerta para você pai que está me ouvindo, nós tivemos um caso de uma menina linda, que ela começou a se cortar quando surgiu aquelas coisas da baleia azul e tal, sabe? Não tinha esses negócios, né? Uhum. E na verdade ele não queria se matar, mas era uma forma de extravasar, sair, chamar atenção. Sim. E aí os pais perguntavam: filho, o que está acontecendo? Não, me arranhei. Então nós estamos perdendo as nossas crianças, os nossos adolescentes dentro de casa. Dentro de casa. Presa num quarto. Então, O pai se preocupa em, meu filho não sai, fica aqui dentro. Mas tá é ali seguro. que ele se perde. Ele né? acha que está seguro. Ele acha que está seguro. Mas na verdade o que está acontecendo é que o pai está terceirizando a educação do filho para um celular. Meu Deus do céu. Nós vemos hoje crianças, pastor, a mãe em ponto de ônibus em qualquer lugar, criança com 6 meses, 1 ano, e para a criança não chorar, colocou o celularzinho lá. Então aquilo chamou a atenção, colorido, aparece musiquinha. Sim. E aí a criança fica dentro do Isso. quarto e começa a ver. E isso até dentro das igrejas, né, a gente está vendo, né? Sim, sim. Tem muitas mães que o culto tá rolando lá, deixa o celular com a criança, né? E a criança fica intertida lá com o celular. E realmente interte as crianças. Interte mesmo. Só que isso tem um preço, né? Um preço caro que a gente paga. Né? Primeiro, assim, com certeza essa criança vai ter problema no futuro em relação à visão. Mas para mim isso é um dos menores problemas. O grande problema é a terceirização. É os pais perderem a mão na educação dos seus filhos, né? Não conseguir falar não levar a criança mais na igreja, porque a criança vai chorar, vai fazer birra. Então, para não fazer birra, eu dou um celular para ela, não é? Porque aí chama atenção. Mas há 10, 20 anos atrás a gente não tinha isso. Não tinha. Entendeu? E a criançada ficava lá sentadinha, bonitinha. Ficava. Porque ela entendia o que era sim e o que era não. Não, e a gente tinha, quando eu era criança, né, tinha um diácono lá. Meu Deus. Ficar quieto aqui, senão Não é? o diácono... Você entendeu? Então, esse projeto, ele tem braços, né, que eu digo, né, que ele não pensa só
Não é uma coisinha simples, onde eu penso só no esporte. Ah, não, o projeto é legal, é um projeto social. Eu falo que não. O projeto é social e evangelístico. Então, porque ele é um projeto preventivo. Nós temos amigos, pastor, que tem casa de recuperação. Sim. Tá? Inclusive eu dou palestras gratuitas. Eu acabei de fazer uma palestra essa semana sobre técnicas de vendas numa casa de recuperação. Olha! Né? Para ajudar aquelas pessoas que estão lá no processo de reintegração. De reeducação. De vida, né? Não é? Porque geralmente quando a pessoa entra, está se reeducando para a vida. Exatamente. Né? Então a gente vai lá. Então a única forma que eu vejo das pessoas não estarem na casa de recuperação é nós trabalhamos na base. Né? É trabalhar na criança e no adolescente. É na base ali que a gente forma o caráter, né? Isso mesmo. Ó, ontem eu tive uma experiência assim que, olha, ontem eu estava em Ubatuba e o carro da firma lá estragou. Ficamos lá na serra lá, tal. Aí ficamos 3 horas esperando o guincho. Aí chegou o cara do guincho lá, né? E o motorista, ele já foi ex-presidiário, saiu da cadeia e estava mexendo com coisa errada. E o filho dele, de 9 anos, chegou nele e falou assim para ele: pai, para de vender isso aí, pai. O filho dele, 9 anos, chegou nele e falou: pai, para de vender isso aí. Sabe o que ele fez? Jogou todas as coisas fora, queimou as coisas. E disse que ele está, assim, 2 anos trabalhando honestamente. Porque ele acordou para a realidade que ele estava perdendo o filho dele, que ele estava correndo risco, né, de voltar para o presídio, ficar longe dele. E aquilo me chamou muita atenção, porque o que acontece? Vocês estão ali com as crianças. Vamos imaginar um cenário, né, que a família está toda envolvida em uma situação de crime, de situação de contra-lei. A criança ela consegue ver, ela está presenciando vários absurdos. Se vocês conseguem, com certeza vocês estão conseguindo isso, colocar algo de bom, valores, né, de ética, de moral na vida da criança, a criança ela pode até mudar a realidade da sua família. Com certeza. Né? E muda, pastor. Olha, falar um pouquinho só da história desse livro para você entender o que tem dentro dele. Como que surgiu o livro? Assim? Vamos lá, vamos começar no começo. Aí você tem um instituto, maravilha, aí como que foi a ideia? Vou escrever um livro. Como que surgiu isso? Eu acho que foi o próprio processo, né? É o próprio Espírito Santo, ele nos dá, né? É ele que nos orienta e nos mostra o que fazer. Sim. Primeiro, é uma forma de mostrar para as pessoas o projeto, divulgar o projeto, também ajudar, porque quando a pessoa compra o livro, ele está ajudando também, de certa forma, o projeto, porque não é fácil, desde a gasolina que a gente usa, não é? Existem despesas que precisam ser ajudadas, né? A gente sempre procura fazer tudo com muita ética e decência, mas também, esse livro, pastor, ele serve como despertar nas pessoas. Por quê? Porque são só 60 páginas, e ele tem que ser objetivo. A ideia dele é que você leia em 1 hora, mas que ele chegue no teu coração, porque é um bate-papo que eu faço com as pessoas, né, contando pequenas histórias. Então, pessoas doaram as histórias. Então, aí tem várias histórias de pessoas que passaram por transplante. De testemunhos. Assim, de testemunhos, mas também de doação. Tá. Né, e quando a pessoa pensa em doação, a pessoa já pensa em dinheiro, né? Mas aqui é o que menos interessa, o dinheiro. Você entendeu? Na verdade, as pessoas doam tempo, doaram órgãos. Tem coisa mais valiosa do que a pessoa doar um rim, por exemplo. Não é? Se submeter a uma cirurgia, doar um rim em vida para uma outra pessoa. Então aqui a gente tem história sobre isso. Nós temos aqui histórias, aí voltando só um pouquinho para a criançada, pastor. Sim, volte. O livro, então, Deus me deu o nome do livro, que é em si, dentro do projeto, né? Doar é um ato de amor. Doar é um ato de amor, não é? E aí o próprio nome, ele veio até mesmo do livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque a pessoa fala, o livro de Atos, mas o que é Atos dos Apóstolos? Quais são os atos que os apóstolos fizeram? Não é? Qual a história que eles contaram? Quais são os atos da vida dele? Então o livro é isso, né? Quais são os nossos atos enquanto pessoa, ser humano, em favor da causa, né? Então ele conta um pouquinho desses atos que nós fazemos no nosso dia a dia. E eu estava aqui num trabalho na comunidade Santa Cruz aqui, foi muito interessante. A gente reunia a criançada ali, literalmente tinha uma comunidade, mas era a favela.
Antes era Dentro, favela, era, agora é comunidade. Então a gente estava ali na quadrinha, que é a única opção que eles têm, ali, que é um né? absurdo, no centro da cidade, né? E a gente estava ali num sábado à tarde com umas 30 crianças, pastor. E duas coisas me chamaram muita atenção. Tinha uma menininha linda encostada, a criançada como se fosse essa mesa, na nossa roda, porque a gente conversava com eles, e tinha uma menininha lindinha, uns 8, 9 anos, encostada no mural. Ali, ela estava naquele alambrado. De repente, um menino, mais ou menos da mesma idade, saiu, eu conto isso no livro. Saiu correndo, pastor, e do nada, mas deu um tapa na cara da menina. Sim, você imagina, coisa inimaginável. Nossa. Entendeu? Do nada, saiu, deu um tapa na cara dela. Meu, eu conto essa história, eu me emocionei, eu fico pensando, porque a menina, ela não teve reação, ela não chorou, ela não gritou. Do jeito que ela apanhou, ela ficou. O menino saiu correndo, pastor, andou uns 10 metros, voltou e sentou na roda, como se nada tivesse acontecido. Então, naquela hora, eu fiquei pensando, falei, Deus do céu, qual vai ser o futuro desse menino? Mas daquela menininha também, que apanhou, né? Porque se ninguém der atenção para ele, se ninguém se envolver, ninguém pagar o preço, qual vai ser o futuro dos dois? Porque não é só quem bate, mas quem apanha também, né? Esse menininho, ele voltou, ele sentou na roda e ele já era o líderzinho. Mas olha, queridos, você que está nos assistindo, que estão aqui presentes, olha que absurdo. Eu tenho um amigo que foi dependente químico, se tratou, graças a Deus está muito bem, e ele dentro da favela ali, dentro da comunidade de Santa Cruz, ele presenciou isso. As crianças foram brincar, aquela galerinha, né, os amiguinhos, eles foram brincar de polícia e ladrão, pastor. O grande problema é que de 10 crianças, 9 queriam ser bandidos. Olha só. E só um queria ser policial. Você entendeu? E aí a criançada brincando de bandido, crianças com 7, 8 anos, eles citavam, eles descreviam as armas. Olha, vou falar, fuzil R15, o outro PT 650, eles sabiam, sabe mais, eu não sei nada disso, mas eles sabiam tudo. As especificações. E o incrível, pastor, o lamentável é que as crianças, eles não queriam ser policiais. Sabe por quê? Porque o bandidinho, o cara que é do tráfico ali, ele ganha por dia 500, 1.000, 2.000 reais, e ele vai no shopping e ele compra a roupa de marca à vista, ele compra o tenão, o tênis, que é aquele tenão chapado, que eu nunca comprei um tênis desse para mim. Você entendeu? Mas eles veem isso. Aí ele vê o policial ralando, fácil, né? Aí o contrário disso, né? Policial trabalhando pra caramba, levando tiro, ralando. Você conhece algum policial decente, digno, que mora num palácio? O cara que é milionário? Não. Ganha 2.000 por mês, você vê uma ralação do caramba. Então, o que essa molecada quer? Ela quer ser bandido ou quer ser policial? Lamentavelmente, dentro das comunidades, acontece isso, né? Então, isso também serve de... Então, na época da eleição aí, né, um monte de papo furado desses políticos aí nojentos, né? Então, a gente, muitas vezes, né, a gente tem que se atentar a isso, pastor. É lógico. Né? A gente fica indignado. Dói na nossa alma, né, ô Salésio? A gente fica indignado com isso. Realidade, e o poder público não fazer nada. E poderia fazer, pastor? Claro que pode. Eu vou te falar uma coisa. Lógico que pode, mas não faz. Eu tenho um desejo no meu coração, e eu acho que é Deus que colocou esse desejo, eu acredito que Ele ainda vai me dar isso. Sim. Que é revolucionar a educação em nossa cidade. Sim. Mas esse projeto ele pode ser escalonável, ele pode ser levado a qualquer lugar do Brasil, porque nós falamos com 4 pilares, que é a base do nosso projeto. O esporte, que é extremamente, ele cuida cognitivo, cuida do físico, cuida da disciplina. Quantas coisas estão envolvidas dentro do esporte? Sim, então, uma base é o esporte. Tanto é que, por exemplo, vamos lá, a primeira base do esporte, tanto é que um dos índices na qual a gente vê que se o nosso país está bem é quando acontecem as Olimpíadas. Exatamente. Você pode ver. As Olimpíadas, Estados Unidos sempre ganha. Por quê? Porque lá mais. É esporte desde o primeiro ano até... Né? Aqui a gente peca muito nisso. Então vamos lá, o esporte. A segunda é música. Música. Não só o canto, mas também os instrumentos. Os instrumentos. Não é? Se você olhar aí o The Voices, e é um dado interessante, quem assiste esses programas aí de música,
grande parte deles saíram de igrejas evangélicas. Você vê o testemunho, todos. Olha, eu cantava na igreja, eu fazia parte da igreja. Tanto é que há uma proibição da emissora, ó, não cante músicas gospels aqui. Não é? Né? Quer cantar? Canta música. Tem que segurar, não é? Mas, assim, a grande maioria saiu dentro de igrejas evangélicas. Você entendeu? Que é um berço forte dentro da igreja evangélica. Sim. Não é? Então nós trabalhamos música, que cuida, coordenação motora, não é? Disciplina, tudo. E aí a música fala a alma, é diferente, né? Ela transforma, tudo, ela não só vai servir para a pessoa aprender a cantar. Minha esposa fez aula de canto com o nosso professor, e a aula de canto, ela te ensina a respirar, você muda a sua vida física. Muda. Não é? Então, diafragma, né? Então isso é muito legal, né? Depois nós trabalhamos a educação, porque é o terceiro pilar. É a educação. Não só Libras, mas esse cuidado com as crianças, no caráter de tentar mudar isso, né? E o mais importante de tudo isso é o quarto pilar, que na verdade é como se fosse 3 pilares em pé, pastor, e esse que é a base, que é o princípio bíblico. Sim. Que para nós é o mais importante, né? É aquilo que não pode faltar, porque é conceito de vida. O esporte ajuda a mudar a vida? Ajuda. A educação ajuda? Ajuda. A música ajuda. Mas isso não te leva para o céu. Não é? Da alma, isso não vai cuidar da tua alma, não vai te dar a vida eterna. Sim. Então não adianta eu fazer nada disso se eu não falar do Evangelho de Jesus Cristo, que esse projeto existe é para Ele. Sim. Que tudo isso quem fez foi Ele através de nós, mas quem fez, quem realiza é Ele. Tanto Ele. O querer como efetuar vem dele. Isso não é? Diz a palavra, né? Então, é para ele, não tem como, né? E tanto é também que, por exemplo, se você pega o esporte, a música e a educação, eu penso que são portas para que você possa chegar nesse objetivo da alma, né? Né? Porque primeiro você está mexendo com o interesse da pessoa, né? Porque muitas vezes quando a gente só fala do evangelho, a pessoa já tem uma certa resistência. Mas se você chegar e dar, ó, vamos fazer uma aula de violão, tal, e a pessoa vai se envolvendo. Tranquilo. E a gente estava conversando dos bastidores e o pastor Alípio falou uma coisa que é interessante. E que o evangelho no seu projeto chega de uma forma natural. Natural. Exatamente. Interessante isso, né? Sem forçar a barra. Sem forçar a barra. Porque a própria Bíblia diz que nada é pela força, é pelo amor. É pelo amor. Então, a própria palavra, ela atrai. Sim. Entendeu? É ela que atrai, né? O João 15 diz que nós estamos limpos e limpos pela palavra. Pela palavra. Quem limpa é ela. Então, não adianta. Eu já conheci projetos, pastor, que lamentavelmente, primeira coisa, do projeto social, que quando o projeto é social, as pessoas usam para ganhar dinheiro. Isso é uma grande verdade. A maioria. Entendeu? Uma boa parte. Tipo assim, tem um interesse financeiro. O interesse financeiro, por isso que ele é social. Não é? Então a pessoa ganha dinheiro, virou verdadeira indústria, são empresas que cuidam do social, com gestão muito boa. Então eles têm um lado positivo socialmente, tem. Sim. Mas eles usam aquilo ali como um produto. Como um produto para ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu? Não é? Então muitos dão certo. A grande maioria dos que são honestos, que são decentes, têm princípios, que lutam por uma causa com o coração, esses passam muita dificuldade. Esses ralam, porque não tem o que aqueles têm, não tem a mesma visão, entendeu? Não são gestores, são pessoas que estão ali por amor mesmo, lutando. Né? Esses normalmente ralam mais. O famoso amor pela camisa. Exatamente. E aí, pastor, acontece uma coisa muito triste, que eu conheci um projeto, por exemplo, que ele começou com pessoas evangélicas, não é? Tementes a Deus, que conheciam, que tinham muito amor, mas no meio do caminho se perderam, deixaram a liderança do projeto, e hoje esse projeto, por exemplo, é tomado muito bem em conta por espíritas. Olha só. Porque ele perdeu o foco, ele deixou de ser um projeto social e evangelístico, passou a ser social. Só social. E é o que eu peço para a minha liderança, né? A gente tem uma diretoria hoje com 8 pessoas, e eu peço 2 coisas para eles. Nunca me deixe me envolver com política, porque eles vêm atrás. Então eu tenho o estatuto, mas eu tenho um regimento interno. Bandeira, né? Uma grande bandeira. Os caras nessa época vêm babando atrás. Entendeu? Então é uma coisa que eu não quero me envolver, e eu tenho o regimento interno falando, se eu um dia resolver sair e me envolver com política, nem o nome do instituto eu posso usar.
Sim, você vai... Você entendeu? Vai ser o alívio. desassociar. Exatamente, desassociar. Você quer Certo. levar a bandeira, Você filho? quer fazer, você. faz, mas não envolva a mas gente. não envolva, entendeu? O projeto, não use o nome do projeto. Então eu sou muito sistemático nisso aí. Certo. E outra coisa, nunca me deixar perder o foco, que o projeto é evangelístico. Você entendeu? Para não virar assistencialismo. Pastor, o nosso projeto, eu não faço campanha em dezembro. Dia Natal, vou dar brinquedinho para as crianças. Você não faz? Eu não faço. Por quê? Porque a gente faz isso o ano inteiro. É. Você entendeu? Porque a gente cuida da pessoa o ano inteiro. Então, eu não quero viciar a criança num presente de Natal, para num dia que eu não poder dar um presente, você entendeu? E aquela criança, ou então eu dar uma bonequinha para um e outra, vou chorar porque outra bonequinha é outra. Eu não quero pagar esse preço. E eu não quero viciar. Ela tem que ir lá no projeto, porque lá tem conceito de vida. Ela vai mudar a vida social dela, da família e da sociedade. Sim. Entendeu? Não para ir atrás de um presente. Sim. Não é? Então, tem muita gente que faz isso. Amigos têm projetos. Pô, legal, faça. Eu não quero isso para mim. Sim. Eu não quero isso para minha instituição. É questão de foco, de meta, de objetivo, no caso. Eu acho que o nosso projeto, Deus me deu a graça de desenhar ele, entendeu? De uma forma lúdica, diferente. Não é? E sem essa preocupação, você entendeu? Não é de fazer isso. No livro, irmãos, aqui, Doar é um Ato de Amor, existe várias histórias de doação, né? Eu dei uma capitulada no livro aqui. Aqui nós temos histórias de doação de rins, nós temos histórias aqui de doação. Qualquer tipo, é que nem você falou, né? Pastor, você está falando que eu tenho que doar meu dinheiro. Irmãos, não é só dinheiro. Olha só, você pode doar o seu tempo. Exatamente. Você pode doar o seu conhecimento. Eu sei dar aula de violão. Nossa, Né? muito eu bom. sei dar aula de teologia. Vai, irmão. Maravilha. Cai pra dentro, né? Pastor, reforço escolar. A pessoa pode dar uma aula de reforço escolar, entendeu? Reforço escolar. De matemática, de português. Aqui né? tem doação de sangue. Doação de sangue. Eu sou doador de sangue, pastor. E nós fazemos campanhas e levamos galera para fazer doação de sangue. Medula óssea. Medula óssea, eu também estou inscrito no Redome, eu e minha esposa, que é o Redome, que é a entidade nacional que cuida de transplantes. Pastor, você recebeu aqui a Pâmela Marciano, ela fez o transplante de medula óssea. Medula óssea, quem tem leucemia, né, câncer no sangue, precisa, a única cura é o transplante. E o transplante, pastor, é doando sangue hoje. Você entendeu? É uma coisa simples, básica, mas infelizmente nós não temos a quantidade ainda de pessoas disponíveis como doadora. Para se achar uma pessoa compatível, é 1 em 100 mil. Meu pai do céu. Você entendeu? Mas se todos nós, hoje no Brasil, existem aproximadamente 900 pessoas na fila para um transplante de medula óssea. É muito pouco. Sim. Mas o sofrimento que se causa para essas pessoas é tremendo. Espera, né? Só pelo fato de esperar já Só quem passa por isso, é o que eu falo pessoal, só quem passa por um transplante é que sabe como isso é importante. Sim, nós vemos isso no testemunho da irmã Pâmela. Não é? Exatamente. Então, se a pessoa resolve doar, entendeu? E aí o nome do livro, né? Doar é um gesto de amor, é um ato de amor. É um ato. Meu amigo, então por que não fazer isso se eu posso salvar? A gente só vai se preocupar com isso quando acontecer com a gente. E no livro Ou com algum próximo. Sim. E no livro tem histórias. Como foi que você conseguiu angariar essas histórias? Como que foi? Isso é muito legal, porque assim, hoje, graças a Deus, nós somos bem conhecidos já na cidade. O projeto é bem conhecido, né? Nós temos as redes sociais que nos ajudam, a rede de amigos, né? Então eu pedi para que pessoas doassem histórias. Conte sua história, que eu vou escrever um livro, né? E se você tem uma história legal, Você e as manda pessoas pra mim. entraram em contato comigo. Eu quero citar. Mas o primeiro que te incentivou também foi a sua irmã, que ela adotou uma criança. Então isso foi mais um incentivo para ele fazer o livro. Fazer o livro? Como que foi? Assim, Porque, na verdade, assim, eu entendo que a adoção é uma... também é uma doação. É um ato de amor. É um ato de mesmo, amor, não é? um E grande ato eu de tenho amor. 2 irmãs que adotaram crianças, hoje já são adultos, Olha. estão bem, não é? Adotaram pequenininhos, então a gente sabe que você colocar também uma pessoa dentro do seu lar, é uma nova vida. Isso uma também nova vida. é uma doação, não é? Então aí conta a história da Célia e da Rafaela. Então, Praia Grande, um beijo para elas. E eles também, pastor,
literalmente fizeram um tremendo ato de amor quando adotaram, quando resolveram compartilhar a vida deles. Está isso no livro, não é? Sim. A Rafaela... Aí você chegou, nosso. Vou escrever. Vou fazer. E Vou Deus me escrever deu. esse livro. E é interessante, eu conheço cada uma dessas histórias, né? Eu leio, né? Eu sou apaixonado. E a Rafaela falava uma coisa assim, eu falava assim, olha, doação é legal, porque todo mundo sabe que é um ato de amor. Sim. Isso todo mundo sabe. Mas entre saber e fazer, tem uma grande diferença. Um processo, né? Você entendeu, não é? Uma grande então, diferença. saber todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tá? E a gente acha muito legal porque, assim, a minha cunhada ela é muito branca. E ela adotou uma menina que eu falo para ele que se um dia a gente fosse adotar, eu queria uma menininha morena também. Uma É o negra nosso sonho, linda. uma negra mesmo. Uma negra. Então, e ela assim, ela se dá muito bem com isso. E minha cunhada sempre teve loja. Então todo mundo chegava na loja e minha cunhada estava no balcão, tal, e ela falava assim: "Nossa, e essa é sua funcionária?" Não, ela não é minha funcionária, ela é minha filha. E ela falava assim: coisa. "Realmente, eu sou filha dessa branca." Olha Então, só. assim, a gente brinca muito com ela, conversa muito com ela, né? E a minha cunhada já tinha os filhos todos criados. Olha. Então foi um Podia, gesto né? muito Assim, já bonito criei meus mesmo. filhos, Foi. né, Joel? Já criei meus filhos, já estou sossegado, Não né? tem mais responsabilidade nenhuma. Aí Ué. me faz esse gesto de amor. Pastor, Meu ó, Deus vou do te contar céu. um gesto de amor, coisa linda, pegando aí a deixa da minha esposa. Olha que coisa legal. Os meus sobrinhos da Célia, eles sempre estudaram. Se ela estiver vendo, depois eu vou mostrar para ela. Mas está lá no livro. Todos os filhos dela estudavam em escola particular. E aí chegou a vez da Rafaela. E eles não tinham mais a condição de bancar para todo mundo, porque eram 4 filhos. Os filhos da minha irmã se ajuntaram e falaram: "Mãe, nós já estudamos em escola particular. Agora é a vez da Rafaela." Então eles abriram mão de estudar em escola particular para que ela pudesse estudar em escola Olha particular. que coisa linda. A Rafaela agora está se formando em arquiteta. Ai, ué. meu Deus do céu. Você que entendeu? coisa linda. Então é legal que quando a gente Maravilhoso. doa, isso contamina de forma positiva, né? Olha. Né? É uma coisa que vai transmitindo, porque a minha irmã ensinou seus filhos a importância do amor, do ato de doar. E é legal você ver adolescentes pensarem nisso. Né? Olha, nós vamos parar de estudar, mãe, nós já estudamos agora, nós vamos pública agora no restinho, mas a senhora investe na Rafaela, a senhora vai investir nisso. Preocupação, Você entendeu? né? Não é? Eu Então, penso assim, são que histórias assim que você vai achar no livro. No caso dos filhos dela, ela vendo, eles vendo, né, o que a mãe deles fez, e isso falou: "Nossa, eu tenho que fazer algo também a favor." É. Você vê que quando a gente faz um gesto assim, esse gesto ele vai, vamos dizer, contagiando, né, Vai. os outros Vai. também. E né? essa é a função, né? E o livro, ele serve como esse despertar. Você falou de histórias, pastor. Aí tem, todas as histórias são muito comoventes e emocionantes. Mas eu quero citar pelo menos 2, que servem de alerta para a gente em relação à saúde. Sim. Porque ele também leva a isso. O Amadeu, que é aqui de São José dos Campos, ele estava obeso e ele foi fazer uma reeducação alimentar. Ele ia passar por uma pessoa para fazer os exames, tal, para fazer uma cirurgia bariátrica. Nisso ele descobriu que o rim dele, o fígado dele estava comprometido. O cara nunca bebeu uma dose de bebida alcoólica e ele perdeu o fígado com cirrose. Não é? Olha. E aí ele teve que fazer o transplante. De rins. Não, de fígado, nesse caso de fígado, né? de Porque o fígado foi contaminado, né? E ele tinha gordura. Então, muitas vezes, uma pessoa mesmo magra, ela pode perder o fígado se ela não tomar conta Por causa da alimentação. da alimentação, você entendeu? Porque acabou tendo gordura no organismo. Graças a Deus ele fez o transplante, ele está muito bem, está saudável. Um outro exemplo muito legal é que tem a mãe e filha de Jacareí. A mãe, ela doou o rim para a filha aos 78 anos. 78 anos. A família as irmãs, normalmente, quando vai fazer um transplante, vê a compatibilidade. Quem é mais próximo? Qual o maior nível, não é? Para que a rejeição seja a mínima possível. E as irmãs não foram compatíveis. E falou assim: minha mãe com idade não pode. E ela foi no médico levar a filha. Falou: "Doutor, eu tenho 78 anos, uma pessoa de idade pode doar?" Falou: "Lógico que pode, a senhora está bem de saúde?" "Estou."
Vamos fazer os exames. Fizeram, pastor. A mãe com 78, as duas são advogadas. Elas, Que legal. a mãe com 78 anos saiu primeiro que a filha do hospital. Saiu sem tomar um remédio para dor. Que coisa linda. Você entendeu? Então é os Eu tô milagres que Deus maravilhado. faz, não é? Então, aí no livro você vai achar historinhas como essas. Você vai achar a história do médico da minha esposa. Minha esposa, no começo do ano, fez uma cirurgia de câncer, pequenininha, descobriu a tempo. O médico, Deus usou ele para fazer a cirurgia, mas ele é doador. E sabe o que o médico diz? Que não avançou por causa da reeducação alimentar. Você entendeu? Eu comecei, eu estava bem obesa, eu cheguei a 98 quilos, e aí numa brincadeira em casa, uma amiga começou a fazer uma reeducação alimentar. E a minha irmã é muito rígida, também faz a reeducação alimentar. E eu vou chorar. Sou muito chorona. E aí eu fui pegar minha neta e não aguentei. Meu Deus. Por causa dos ossos. Então eu falei assim, nossa, acho que eu estou bem gordinha mesmo, né? Porque eu vou pegar a neta e não consigo. E aí eu comecei a fazer brincando com a minha irmã. Começou com uma brincadeira. Uma brincadeira. Porque assim, lá em casa a gente gosta muito de ficar incentivando o outro. Isso é bom, né? Então Isso aí é minha irmã falou assim, maravilhoso. começa a caminhar, começa a mudar, vamos tentar junto. E comecei a brincar, brincando. Aí falei, nossa, eu preciso agora passar no médico, porque eu estou sentindo Na verdade, eu estava com gastrite. E fui ao médico. E ele pediu uma tomo geral. E aí eu fiz. E na tomo deu um carocinho na bexiga. E aí o médico falou assim, estranho, Salésia, porque eu nunca tinha visto isso. E aí eu fui no urologista. E quando eu cheguei no urologista, ele falou assim, é bem provável que seja câncer. Meu Deus. Aí eu falei, ainda fui sozinha, nossa, na hora... É o baque, né? Uhum. Porque por mais que seja simples, a pessoa chega, ó, você está com diagnóstico de câncer. Isso. Você já quer, nossa. Não E é aí, fácil, fui não. para casa, conversei com o Alípio, ele falou, a gente vai fazer a biópsia. Aí fizemos a biópsia, aí ele falou para o Alípio, Alípio, realmente é câncer. Só que como ela não estava ingerindo açúcar, por causa da reeducação alimentar, ele não desenvolveu. Meu Deus. Mas ele falou, foi muito rápido, porque isso eu descobri em março, né? E logo, não, em novembro. Aí ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março eu fiz a cirurgia. Ele falou, poderia ter tirado todo a bexiga. E ele estava com 10 centímetros, né? Não, 10 milímetros. 10 É coisa bem Então, ele falou, pequenininha. foi muito pouco. Ele falou, agradeça a reeducação alimentar e a Jesus que ela serve, porque ela entrou dentro da sala de cirurgia cantando. Então isso também me emociona. Que coisa linda. Porque ele falou assim, você é evangélica? Eu falei, aham. Ele falou, você cantava, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Maravilha. Então ele falou, isso também é muito bom. Para a sua reestrutura e o condimento, né? Daí eu Porque comecei- mexe com o emocional da gente também, né? Vou. Mexe com... O meu sogro também passou por uma situação assim. E eu falei pra ele, ó, você tem que ter Tem que ter fé. Tem que ter fé. Não adianta você falar, vou morrer, todo mundo vai, mas não vai ser nós, exatamente. vai morrer. Não precisa ter pressa, né, Não precisa pastor? ter pressa, Ué. E aí, pastor, esse próprio médico, Que lindo, hein? ele Glória a doou a história dele, porque ele é doador de medula óssea. Ah, Ele é um cara ele novo, tá tem a aí. história dele Tá aqui aí. também. Tem aí. Ai, que legal. E ele doou, só que a lei não permite que você saiba para quem você está doando. Existe então, tipo assim, um você cuidado. doa e Exatamente. você Você vai continua. doar. Então você só pode saber, você pode, mas depois de 2 anos. Ah, depois de 2 anos. Porque é um tempo de ver se a medula realmente, se o organismo aceitou, se está Tem tudo todo bem. esse todo tratamento, esse cuidado. acompanhamento. E aí ele, depois de 2 anos, ele falou, caramba, eu queria saber, quem que será, né? Para quem que eu doei a minha medula? É homem, é mulher, é adulto, como é que ele vive, né? E aí era uma criança de Santa Catarina, uma criança, né? Então ele doou uma medula para uma criança. A criança hoje está muito bem, está curada. E ele fala assim, olha, eu mesmo sendo médico, está escrito no livro, é muito legal isso, né? Porque ele fala, olha, eu literalmente, isso que eu fiz, esse ato de amor, de doar minha medula, não se compara a eu ser médico. Mesmo eu salvando vidas, cuidando,
Mas assim, é algo indescritível, é diferente, é único, né? Porque você está doando uma parte do seu corpo, né? É o que eu falo, você doar, por exemplo, eu posso doar um rim, o meu pastor, agora um grande amigo, o pastor Joézer, ele perdeu os 2 rins e ele vai ter que fazer transplante. Então, no próximo livro deve sair a história dele aí nesse processo. Ele está aqui. Tá aí? Acompanhando a gente aqui. Legal. Deus abençoe, meu irmão Joézer. Ué. Então, tá vendo? O pastor Tá falando Joézer... que tem muito orgulho de você. E o pastor Joézer, ele perdeu os rins, está fazendo hemodiálise, então só quem faz hemodiálise sabe o sofrimento que é. E eu falei para ele, tá isso no livro também, nós indo para São Paulo, né, levar ele para fazer o exame, e eu e minha esposa falamos, não, se precisar nós vamos ser doadores. Então eu quero agora fazer os exames, porque as irmãs dele não pode ser, uma tem o rim policístico, quer dizer, sempre vai ter, pode correr o risco, né, de ter pedra nos rins, então seria um risco para ele. Mas se o meu rim for compatível, tiver compatibilidade, eu mando arrancar com o maior prazer do mundo. Doa, vai para ele aí, é vida que segue, e ele vai ter uma vida restaurada. A medicina diz que a gente pode viver com um rim só. Eu já tenho a metade de um pulmão, eu tive um tumor no pulmão, então já arranquei a metade de um pulmão esquerdo. Você entendeu? Então, arrancar um rim, vai lá. E assim, é uma brincadeira que a gente fala. Compatibilidade também ou não? Como é que funciona? Tem que ter. Tem que ter compatibilidade. E o nível tem que ser altíssimo, entendeu? Porque senão um rim em si, ele tem uma vida útil de 10 anos em outra pessoa. Existe um tempo, pastor. Tá? Então exatamente. Tempo, então ele tem gente que vive mais. Mas em média 10 anos, se correr tudo bem. Só que assim, pastor, é 10 anos que você ganha mais de vida com saúde, com a vida normal, não é? Você volta a viver. Você imagina, você tendo que fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Ficar ligado numa máquina 4 horas. Meu Deus. Ele fala, tem dia que ele está muito mal, que ele passa mal, que cai a pressão, tem que parar a máquina. Então, é assim, o braço do cara fica mesmo, muito delicado, muito machucado, né? Então, é questão de fé, né? É fé mesmo. Mas ele confia em Deus, ele está lá, tem o apoio da igreja, nós o amamos, cuidamos dele, ele só faz aquilo que é possível ele fazer. É? Nós afastamos ele durante 6 meses, falou, pastor, nem aparece na igreja, vai cuidar da tua saúde, colocamos o povo para trabalhar lá, então graças a Deus a igreja é muito amorosa nesse sentido, né? Mas o nosso grande desejo no coração é que Deus nos ajude nesse processo, para que ele faça o transplante o quanto antes. Também temos um outro irmão da nossa igreja, o Eduardo, que também vai precisar de um transplante também. Sim. Então, pastor, quando a gente se envolve com um projeto como esse, e nós entendemos a importância do ato de doar, você vai achar história como essas. E aí você vai ver o universo gigante que tem. Você ouviu ali, hoje nós temos mais de 30 mil pessoas no Brasil na fila para um transplante de rim. Meu Deus do céu. Você entendeu? É muita gente, né? Então é muito bom. Nós também fazemos campanhas, né, de medula óssea, de doação. Tudo que é doação, nós estamos envolvidos aí. Que coisa abençoada, né? E como eu faço para comprar, adquirir esse livro maravilhoso? Doar é um ato de amor. Legal, pastor, muito bom. A você que ouve, você, por enquanto, tá? Você vai achar em algumas livrarias evangélicas aqui de São José dos Campos, mas principalmente pelas redes sociais. Você vai procurar Alípio Vilar. Vai entrar em contato, como que faz? Você se coloca lá no isso, Face? no Face, ou procura, colocando no Google, Alípio Vilar, você vai achar matéria sobre a gente, vídeos, matéria na vanguarda, você vai achar testemunhas do livro, e você pode também anotar meu celular, que é o 12974025047. Repete. DDD 12, tá bom? Repita. 974, voz de locutor agora, 974025047. Olha só. Mas aí quem é de São José ou qualquer lugar do Brasil a gente manda. Eu já mandei o nosso seminarista que vai vir, esse pastor levou para Goiás, Brasília está vendendo, já levou 50 livros para lá, então está sendo vendido. Já mandamos para Pernambuco, para vários estados do Brasil, então o pessoal tem abraçado. E quando a gente, é interessante uma coisa, pastor, só um adendo, eu nunca imaginei isso. Quando eu escrevi o livro eu não tinha pretensão nenhuma em relação a testemunhos, eu queria só abençoar a vida das pessoas, que fossem despertar.
Mas hoje a gente já tem vários testemunhos de pessoas que leram o livro, foram impactadas, não é? E realmente entenderam isso. Falaram, caramba, meu... Eu posso fazer mais. Eu vivi isso, eu posso viver isso, né? E, assim, ou então a questão da saúde, né? A Pâmela Marciano foi um exemplo que teve aqui. Uma coisa muito boa também, eu acabei... Deus me deu a graça de... Acho que você recebeu aqui também, né? A Andréia. A Andréia, o livro dela está sendo Andréia Gouveia, uma história linda. O livro dela? Não, já está pronto já, o livro já dela está pronto. Só que bem. Mas acho que uns 10 dias ela está com o livro na mão e Deus me deu a graça de fazer a correção ortográfica e produzir o livro dela. Então, como eu já produzi o meu, então você já conhece, você já conhece o caminho das pedras, né? Então, a Andréia está nos acompanhando também. Um beijo no coração dela e do Anderson, pessoas amadas. Então, o livro dela está lindo. Ontem eu mandei o post já da gráfica, né, da editora, mandando para a gente, entendeu? Então, nossa, eu falei para ela, Andréia, por favor, tenha paciência que um livro, olha, o meu demorou 8 meses entre começar a escrever e sair. Né? Porque é um filho mesmo, pastor, é um parto, 9 meses para sair, né? Eu estou escrevendo, o livro está difícil. Aí, pastor, você já tem o caminho das pedras aí. Precisar editar, pode falar comigo que eu produzo para você aí. Eu já pensei nisso. Muito bem. E uma coisa interessante, pastor. Durante a pandemia nós estamos parados com as aulas, né? Mas esperamos no ano que vem voltar. Parou tudo. Paramos tudo, porque essa é a previsão. Eu perdi um grande amigo com Covid. Inclusive eu levei ele no meu carro para o hospital. O cara vomitou sangue dentro do meu carro. Meu Deus. Então eu vivi isso muito de perto. Eu estava com a minha filha grávida dentro da minha casa. Né? Então tinha toda a preocupação, também. Mas eu sempre, até uma coisa interessante, porque eu lembro de Jó. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Isso. Eu vi uma pessoa com Covid, um grande amigo de 30 anos, não conseguia beber um copo de água, porque ele não tinha respiração. Meu Deus. E eu perdi esse cara com 6 dias. Tá vendo? Então, o cuidado, a primeira coisa, eu acho que a fé, pastor, ela também é prudente. Com certeza. Então, nós paramos nossos cultos na igreja, ficamos 7 meses parados, pastor, só com lives. Você vê bem. E voltamos agora. Paulo, ele fala assim, né? Apresentai-vos a Deus o nosso culto racional. Se é racional, porque a gente tem que saber, entender o que nós estamos fazendo. Exatamente. E a fé também é assim. Né? Não é aquela fé louca, eu creio que Deus vai me proteger, Deus protege. Só que nós temos que, Jesus ele fala que nós temos que ser simples como uma pomba e prudente, né? Como uma serpente, né? Então, a prudente eu digo assim, né, pastor? A questão da fé, para mim, é muito simples. Eu posso falar assim, eu tenho fé, então eu vou deitar no meio da duta e Deus vai me proteger? Não, meu amigo, você vai morrer. Você entendeu? Então, isso não é questão de fé, é questão de loucura. Você entendeu? Não tem nada a ver com fé. Chega nessa loucura, ele fala que é fé. Não, então a fé ela é racional, você entendeu? A gente lida com contato com as pessoas, né? O judô é contato próximo, o taekwondo, as aulas, então eu não posso expor as crianças, né, os alunos, mas também os professores, né? Então a gente acabou tomando a decisão e eu acho que foi muito sábio, né? Tá bom? Então, o que a gente puder servir, e aí você que está assistindo, quando voltar à normalidade, procure-nos nas redes sociais, Instituto Quero Doar, então, nos ajude aí. Vamos recapitular. Eu quero fazer uma doação para o Instituto Quero Doar. Essa doação de dinheiro, doação de serviços, de alguma coisa. Primeiro passo. Tem várias maneiras de você entrar em contato com os nossos irmãos aqui. Primeiro passo, que é o mais comum hoje, né? É pelo Facebook. Você coloca lá, tem uma lupinha lá, pesquisar. Isso. Aí você escreve assim, Instituto Quero Doar. Você vai nos achar. A página. Isso, você vai achar lá. Todas as informações. Se for no lá. Instagram, vai ter a página também lá. Você vai nos achar no Instagram também, Instituto Quero Doar. Se você lembrar do meu nome, uma dica, né? Você vai lembrar do Alípio, da cultura do Cocoricó. Eu pensei nisso. Então tem lá, não é? É a dica do pessoal lembrar, né? Hoje vai vir o Alípio. O cavalo Alípio. Do Cocoricó que canta, não, meu irmão Alípio. Exatamente. Então, se você procurar Alípio Vilar, você vai achar lá. Entendeu? A Salésia também você vai nos achar.
Mas graças a Deus tem nos dado a graça aí de já ficar bem conhecidos na cidade, né? Amém. E o mais importante, lembrando, o nosso projeto, que Deus nos dê a graça de transformar a vida de centenas, talvez milhares de Com crianças certeza. e adolescentes, porque quando a gente cuida da criança e do adolescente, pastor, a família é beneficiada também, a família é restaurada. Então, o ciclo familiar ali, a gente acaba atingindo todos, né? Sim. Então, e que realmente possa haver conversão, transformação de vidas. Eu falo assim, pastor, não é todo mundo que vai ser salvo. Isso a gente sabe. A Bíblia é clara. Mas, além daqueles que vão ser salvos, você está formando melhores cidadãos, melhores alunos, melhores filhos, melhores pais no futuro. Sim. Você entendeu? Você está transformando uma vida por inteiro, então, né, você acaba beneficiando a sociedade no geral. a sociedade Né? em geral. E pedir a Deus. E aí, de repente, se a pessoa quer doar alguma coisa, nós recebemos doação a semana aí de moedas velhas. Então a pessoa doou, eu vendi, a gente acaba nos abençoando. A pessoa quer doar qualquer coisa que não sirva para você, nós fazemos bazar, nos ajude. De repente a pessoa, nossa, acontece muito isso, pastor. Não aconteceu com a gente ainda, mas infelizmente, né, ou felizmente, tem pessoas que são viúvas, tem um apartamento, tem uma casa, não tem para quem deixar, não tem filhos, pessoas deixam para a instituição que cuida de cachorro. Eu já vi isso. Não é? E muitas vezes a gente que lida com criança é tão difícil, pastor, conseguir isso. Vou te falar uma coisa, aqui a gente já está acabando, mas se a gente fizer uma campanha na internet agora, pastor, para arrumar comida para cachorro, você vai se surpreender Tem. com a pessoal. quantidade. Isso mesmo. E ó, em minutos, milhares de pessoas vão querer se voluntariar, querer ajudar. Querer adotar o cachorro. Querer adotar o até. cachorro. Meu, a gente fala de vidas, de pessoas. Eu fico muito bravo quando a pessoa fala assim, olha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos cachorros. Já viu isso? Já É um vi em carro. absurdo, né? É o cúmulo do absurdo a pessoa não valorizar a obra perfeita de Deus, que é o ser humano. A vida humana. Que é a vida humana, né? A dignidade. A menina dos olhos de Deus, quem é? Somos nós, é o ser humano, não é o animal. O animal é lindo, é beleza, é perfeito, mas é um ser irracional. Deus nos deu a salvação, é para o homem, não é? Então, a gente rala tanto na vida, pastor, para conseguir um projeto social. Eu tenho um sonho no meu coração, que eu não consegui isso ainda, que é honrar os meus professores. O meu projeto, ele nasceu com um plano específico de Deus, que o professor tem que ser honrado, tem que ganhar e ganhar bem. Os meus são voluntários ainda. Eu não consegui, mas com a graça de Deus eu vou conseguir isso. Professor tem que ganhar. O cara dedica 30 anos da sua vida na aula de taekwondo. Para ralar na vida, ficar como voluntário, não. Entendeu? Então nós precisamos acabar também com essa ideia. O voluntariado é lindo, é legal, mas a pessoa tem a vida dela por trás. Claro. Ela precisa ser assistida, precisa ser cuidada e de maneira digna. Então, pastor, o que eu quero em pouco tempo é chegar quanto vale um bom professor de música, quanto que ele merece ganhar por mês. 3, 5 mil, 10 mil, não importa. Eu quero que Deus me dê a graça de ter condições de honrar esses professores. Amém. Não é? Vai dar. Tá? Isso aí Em nome é de Jesus. se eu pudesse pedir uma oração, é que Deus nos dê condições Com certeza. de fazer isso. Vamos Porque orar. a nossa vida, a gente continua. Com certeza. Mas o nosso povo precisa ser honrado. Amém. Amém? Então, Amém. muito obrigado, Salésia. Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui. Muito bom ouvir a história de vocês. Obrigado, Amém. amigo. Deus Pastor, abençoe. obrigado por abrir as portas, a você que nos acompanha, a equipe aqui. Olha, foi um privilégio, né? E é assim que a gente faz, pastor, é um ajudando o outro, a gente É, um divulgando o estendendo a projeto, mão, né? Um estendendo a mão para o outro, isso é reino, Sim. né? É lutar pelo reino de Cristo aqui na terra. Sim. Né? Então esse é o nosso foco principal. A você que vai ouvir isso aqui depois, vai estar gravado aí nas redes. Nosso endereço, quando voltar, na Avenida Brasil 660, no Monte Castelo, mas você vai nos achar nas nossas redes sociais, anote aí, Alípio Vilar, DDD 12 97402 5047, mas procure Instituto Quero Doar nas redes sociais, você vai nos achar. Amém. Então, Joel, já que você ficou quieto hoje... Nossa, tá falei só muito, né, pastor? Nem deixei tadinho falar, né? O Joel é assim, quando o negócio tá bom, ele não, tô aprendendo. Me reserva. Já percebi isso dele já. Então faça oração. Vamos orar então. Vamos orar? Vamos orar.
Senhor, meu Deus, te agradecemos por mais este momento aqui, Senhor amado. Te agradecemos por o Senhor nos ter sustentado até o dia de hoje, ó Pai. Amém, Deus. Ô Senhor amado, Obrigado. nós viemos pedir a Ti, Senhor, que continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, ó Pai. Amém. Essas vidas que estão aqui escutando, Senhor amado, nos assistindo, Senhor. Que o Senhor continue com as suas mãos estendidas, Senhor amado. Que o Senhor venha atender, Senhor amado, as necessidades daqueles que precisam, ó Pai. Amém. Ô Senhor amado, que o Senhor possa continuar, Senhor amado, colocando em nossos corações, ó Pai, o desejo de doar, ó Pai. Amém. O desejo, Senhor amado, de fazer a Tua vontade, Senhor amado, e fazer a Tua obra, Senhor. E acima de Amém. tudo, levar a Tua palavra, levar o Teu evangelho, Senhor. Amém. Continue conosco, ó Pai, nos dê um final de semana abençoado, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos falar rapidamente dos nossos amigos e irmãos, né? Que doam, né? Que doam também para o nosso, porque o nosso programa também vive de doação. Doação, né? Precisa ser sustentado. né, E a gente faz esse trabalho com muito amor e carinho. E esses irmãos são parceiros, companheiros nossos aqui. E graças a eles que nós estamos aqui hoje levando a você esses testemunhos, essas palavras, esse livro até a sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, né? Então, vou fazer a menção aqui do nosso primeiro patrocinador, e ele tem um ministério. É o Ministério do Socorro? O Ministério do Socorro, é o Alto Socorro, irmão Carlos. Ó, Irmão esse aí. Carlinhos, né? Ele é uma bênção, você que hoje, né? Agora, final de ano, carro. Porque ontem mesmo eu já passei por essa experiência. No Foi carro mesmo, quebrou, né? Só que como era carro de empresa, tinha seguradora, né? Sim. Então foi mais fácil, né? Senão já chamava o irmão Carlinhos já para me socorrer, né? Então o irmão Carlinhos está aí, anota esse telefone. Esse telefone é um tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda, no seu celular. É 99713-3658. 99713-3658. O nosso segundo patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Pregação? O Ministério da Pregação. Mas ele prega bem a palavra também, né? Prega sim. Prega. Só que ele também prega prego. Prego, né? Pega o prego, serra a madeira. Na verdade, ele não prega, mas ele parafuseia, né? Tem aquelas Parafusadeira, né? Marcenaria Carvalho, nosso irmão, amigo, pastor da igreja também, pastor Daniel Carvalho. Irmãos, ótimos preços. Você que comprou uma casa, comprou um apartamento, vai montar uma loja, você quer ter móveis planejados, Marcenaria Carvalho, irmãos. Tanto escritório, loja, casa. Anota esse telefone, ótimos preços, parcelamento, serviço de primeiríssima qualidade. Anota aí, 98804-2639. 98804-2639. A nossa terceira patrocinadora também tem um ministério. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, porque saúde começa pela boca. Pela boca, né? A Clínica Odontológica Sorriso 10, a nossa amiga, doutora Greuza Martins, né? Sempre nos ajudando aí, Deus abençoe a doutora Greuza. Anota aí o telefone, 982-33-6609. 982-33-6609. Cuide da sua saúde bucal, ela é muito importante. O nosso quarto patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Restauração? Restauração. Você sabia, Alípio, que tem diferença entre carro velho e carro antigo? Você sabia que tem? Tem? Como que é? Claro que isso carro aí? velho é aquele carro que você tem vontade de tacar fogo, né? Empurrar para ribanceira, né? O mecânico riba, né? Ribanceira, né? Agora o carro antigo tem valor, né? Mas não pastor? faça isso. Porque carro antigo é aquele carro que entra na rua, todo mundo para, quer tirar foto. Exatamente. Né? Você pode até ganhar dinheiro, né? Porque tem gente que vai que casa, né? Quer chegar no casamento de carro antigo, né? Sim. Né? Um opalão, né? Então, tá aí então o nosso irmão Creiton Vieira. Creiton, Deus abençoe, irmão Creiton. ESG Oficina de Restauração de Carro e Moto também. Então anota aí o telefone, 987080061. 987080061. E o nosso último patrocinador, ele também tem um ministério. Ministério da Segurança? Da Segurança, né? Seguro, Auto Seguro Multiplus, através do nosso amigo, irmão,
pastor Oscar, ele é o supervisor da Multiplus e ele tem ótimos preços, tem uma grande promoção para você, hein? Então faça a cotação do seu carro e anote esse telefone que vai ser muito importante, é 996547756, 996547756. Deus abençoe os nossos patrocinadores, amém? Glória a Deus. Quero fazer também a divulgação no meu canal do YouTube. Esse programa, a partir de terça-feira, vai estar postado lá no nosso canal. Bom, né? Porque benção. tem pessoas que não têm dificuldade, né, de assistir pelo Face e tal. A gente posta lá no canal lá que o pessoal Opa, boa, pastor. assiste, Já né? coloca aí, vamos lá, vamos seguir. Isso aí, para divulgar, né? Então, Deus abençoe vocês, né? E até o próximo sábado. Próximo sábado nós estaremos aqui, se Deus quiser, né? Se Jesus não voltar antes. Opa, né? aí Mas sim. se Deus quiser, nós estaremos aqui no próximo sábado com mais um programa aos pés da cruz. Amém? Deus abençoe Amém. você, em nome de Jesus. Obrigado a Amém. vocês aqui, em nome de Jesus. Amém. Quem liberta do meu pecado, seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado. É o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu.